Para entendermos melhor o conteúdo, né, de eletroquímica, seja pilhas, seja eletrólise, nós temos que conhecer um outro assunto muito importante, tá? Que é o número de oxidação, o famoso NOx. Então, se vocês têm dúvida sobre esse assunto, galera, a gente tem que aprender, porque senão a gente não vai conseguir fazer os cálculos necessários para pilha, para eletrólise. Então, se você não sabe esse conteúdo, bora reagir à química! Bom, galera, quando a gente fala de NOx, a gente tem que, né, falar do NOx referente, né, para compostos iônicos e para compostos moleculares, porque tem uma pequena diferença aí que nós vamos entender agora. Bom, olhem aí como está no slide aí para vocês. Bom, para compostos iônicos, chama-se número de oxidação, NOx, a própria carga elétrica do íon, beleza? Quando a gente tem um íon, a própria carga elétrica desse íon é o NOx, o número de oxidação dele. Então, por exemplo, aqui, ó. Bom, galera, aqui a gente tem um NaCl, tá? NaCl, deixa eu botar aqui, NaCl, beleza? Esse aqui é um íon, o cloreto de sódio. Tá? Esse íon, né, ele é representado como NaCl, mas ele também pode ser representado como Na+Cl-. Por quê? Porque o metal, o sódio, ele vai perder um elétron para o cloro, beleza? Por quê? Porque metais eles têm essa característica de perder elétrons para o metal, das ligações iônicas, beleza, galera? É a parte lá de ligações químicas. Se vocês querem uma aula sobre isso, deixem nos comentários que eu preparo para vocês, beleza? Bom, o que acontece? Então nós temos aqui o Na com uma carga positiva e o cloro com uma carga negativa. Qual vai ser o NOx desses dois caras? Para o Na vai ser Na+, vai ser mais 1. Para o Cl, como é Cl-, vai ser menos 1. Então o NOx ele vai adquirir, né, essa carga, vai pegar essa carga e a gente considera o NOx como sendo o valor da carga do íon, beleza? Bom, mas e quando temos compostos covalentes, moleculares, o que a gente faz? Bom, nesse caso, o NOx ele é a carga elétrica que, teoricamente, o átomo iria adquirir se houvesse quebra da ligação covalente. Beleza, galera? Ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Como assim, Lucas? Eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Bom, vamos olhar agora. Nós temos aqui o HCl, tá? O ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é um composto formado por uma ligação química onde o hidrogênio e o cloro compartilham elétrons, tá? Novamente, aula de ligação química, tá? Cada um compartilha um elétron, né, para formar essa ligação química, tá, galera? Então, nós temos o hidrogênio que só tinha um elétron mesmo, ele só tinha um, e o cloro que ele tinha 7 elétrons em volta dele, tá? Um desses elétrons está sendo compartilhado, é como se o cloro e o hidrogênio cada um emprestasse um elétron para o outro, eles estão ali compartilhando, beleza? Formando essa ligação química aqui. Só que o que acontece? Vamos imaginar que haja, né, a quebra dessa ligação química aqui, tá? Vou até botar mais para cá, ó. A quebra dessa ligação química aqui. O que vai acontecer aqui, galera? Os elétrons, né, o elétron, ou o elétron do cloro ou do hidrogênio, ele vai para o átomo mais eletronegativo. Nesse caso, o átomo mais eletronegativo é o cloro. Então é como se o elétron do hidrogênio ele ficasse para o cloro. O hidrogênio que tinha um elétron e perdeu, né, esse elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. O cloro que ganhou um elétron fica com carga negativa. Lembrem-se, galera, elétron, carga negativa. Como o hidrogênio perdeu uma carga negativa, ele vai ficar com excesso de carga positiva. Já o cloro não, ele ganhou um elétron, ele fica com uma carga negativa a mais, tá? Então, o NOx vai ser referente a essas cargas teóricas que eles teriam, beleza? O hidrogênio mais 1, o cloro menos 1. Beleza, galera? Se não entenderam, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, hein? Bom, bora lá. E quando nós falamos de uma molécula que é covalente apolar, como é que fica o NOx dessa molécula? Bom, quando uma molécula ela é covalente apolar, é formada, né, por átomos iguais, o número de oxidação de cada átomo será igual a 0, pois ambos exercem o mesmo domínio sobre o par eletrônico. O que isso significa? Por exemplo, aqui nós temos o cloro se ligando a um outro cloro, tá? Aqui, ambos têm a mesma eletronegatividade. Então, o elétron ele não pode ir para um cloro ou para outro cloro. Os elétrons ficam em cada cloro,
tá? Então isso significa que cada um vai manter os seus elétrons. Então o NOx vai ser zero, porque não é como se você tivesse um elétron sendo deslocado, tá? O elétron permanece no seu átomo, no seu elemento ali. Então aqui nós temos, né, o NOx sendo zero, beleza? Toda substância simples, tá? Então como? H2, O2, N2, todas elas possuem NOx zero, beleza, galera? Aqui a gente bota aqui e representa ele sempre em cima, tá? O NOx fica sempre representado em cima, seja ele quando for zero, seja se ele tiver carga, como aqui a gente vai ver na água, beleza? Então nós temos aqui, ó, H2O, beleza? H2O, temos hidrogênio e oxigênio. O oxigênio, ele é o elemento mais eletronegativo. Então ele vai puxar os elétrons dos hidrogênios para ele, tá? Então essa molécula que teria uma ligação, né, entre dois hidrogênios e um oxigênio, esses elétrons eles vão consequentemente ir em direção ao oxigênio. E aí, como aqui eu perdi um elétron, eu vou ficar com uma carga positiva. Aqui eu perdi um elétron, eu vou ficar com uma carga positiva também. E o oxigênio, ele ganha 2 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, vai ficar com menos 2, porque seriam menos 2 cargas, 2 elétrons, menos 2 cargas negativas. Nós temos aqui então cada hidrogênio ficando com uma carga positiva e o oxigênio ficando com uma carga de menos 2. Então se a gente fosse representar a molécula, como é que ficaria? Ó, H2O, sendo o hidrogênio com uma carga de mais 1, o oxigênio com uma carga de menos 2, beleza? Como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes mais 1, mais 2. A molécula aqui, covalente, ela permanece neutra, beleza, galera? Fiquem espertos nisso, a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, tá certo? Bom, mas aí pode ficar na sua cabeça, né? Lucas, como que eu vou saber quem é mais eletronegativo do que o outro? Assim, vou mostrar para vocês, tá? Na tabela periódica a gente consegue ter uma ideia melhor de eletronegatividade. A eletronegatividade ela vai crescer, ou seja, ela vai aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica, tá? Vocês estão me vendo espelhados aí, então é da esquerda para a direita, tá? Então, o que acontece aí? Os elementos mais eletronegativos são os ametais, principalmente os halogênios da família 17. Eles são os elementos mais eletronegativos, tá? Sendo que eles estão, né, mais à direita, tá, da tabela periódica. Os gases nobres, eles não entram nessa brincadeira, beleza? Eles não possuem eletronegatividade. Se vocês querem saber o porquê, cliquem no card, entrem lá, é uma aula de propriedades periódicas, beleza? Eu já expliquei isso, vão lá, entendam um pouco melhor de eletronegatividade, que é importante para essa matéria, beleza? Então vão lá, galera, assistam a aula, depois voltem aqui, beleza? Bom, bora lá. Então, de baixo para cima, da esquerda para a direita, nós temos os elementos mais eletronegativos. Por isso que a água, o hidrogênio, 2.1, oxigênio, 3.5. Oxigênio mais eletronegativo. E aí os elétrons pulam para o oxigênio. Beleza? Resumindo, podemos dizer o seguinte. Nos íons simples, o número de oxidação ele é a carga elétrica real do íon. Nos compostos covalentes, o número de oxidação ele é a carga elétrica que o átomo iria, teoricamente, adquirir se houvesse ruptura de uma ligação covalente, ficando os elétrons com o átomo mais eletronegativo. Tudo que a gente já comentou agora, tá? E se a gente falasse de quem oxida e quem reduz, oxidação e redução, a gente pode ampliar aquele conceito que a gente viu na aula anterior, beleza? Que é o seguinte. A oxidação ele era apenas a perda de elétrons, mas como a gente já entendeu o NOx, a gente sabe o seguinte, oxidação ele é a perda de elétrons ou o aumento do número de oxidação de um elemento. O NOx do elemento ele vai aumentar, tá? E redução, ele é o ganho de elétrons ou a diminuição do número de oxidação de um elemento, beleza, galera? Então nós temos a oxidação, né? Vai acontecer um aumento do NOx, então você vai ter o NOx vindo, por exemplo, de números negativos para até números positivos, tá? E a redução, diminuição do NOx. E daí que vocês veem o nome redução, seria mais apropriado nós falarmos da redução do NOx, tá? Mais 7
até -7, reduzindo esse NOx. Esse NOx sempre vai diminuindo, beleza? Bom, galera, existem os números de oxidações que são usuais, ou seja, eles sempre vão acontecer e vocês têm que gravar, beleza? Bom, quais são eles? Como eu comentei com vocês, substâncias simples, o NOx dela vai ser sempre 0. Então, H2, N2, eita, aqui é separado, tá? H2, N2, O2, aí nós temos outros, sódio metálico, ferro, todos eles no estado sólido, tá? Alumínio, todos eles possuem NOx 0, tá? Substâncias simples, beleza? Outras substâncias que têm NOx usuais, que é geralmente o mesmo, o hidrogênio. O hidrogênio, ele é sempre mais um, quase sempre, na verdade. Tem uma exceção. Quando ele formar hidreto metálico, ou seja, ele formar um compostozinho com um outro metal, por exemplo, NaH, CaH2, entre outros, o NOx dele vai ser -1. Só que isso aí já é bem raro, tá, galera? E vocês podem perceber que nesses compostos são binários, né? Tem 2 elementos só. O hidrogênio, ele tá geralmente à direita, tá? E aí ele tem um NOx -1, beleza? Mas geralmente o NOx dele é +1. E é esse que eu peço para vocês gravarem. Hidrogênio, NOx +1. É muito importante, né? Cai bastante, vocês têm que saber, tá? Outro que vocês tem que saber o oxigênio, beleza? O oxigênio, ele é sempre -2, exceto quando ele formar peróxidos, tá? O peróxido, esses compostos como H2O2, Na2O2, geralmente ele é um composto X2O2, beleza? O NOx dele aqui vai ser -1 no caso, tá? Mas também bem raro, tá? Bem raro, bem difícil de acontecer. É mais simples cair o oxigênio com NOx -2, beleza? Esses dois vocês têm que gravar, o NOx do hidrogênio e o NOx do oxigênio, beleza? Bom, e aí, os elementos da coluna A, eles também têm um NOx fixo, beleza? Um NOx comum, usual, que geralmente cai, tá? E vocês também têm que saber. Ah, Lucas, eu não sei quem são os elementos da coluna A. Galera, clique aí no card, vão na aula de tabela periódica que eu ensino tudo. Então, fica a dica aí. Vão lá, assistam e depois voltem. Bom, bora lá. Família 1A, família dos metais alcalinos, né? A primeira coluna lá da tabela periódica são os metais alcalinos. O NOx dele vai ser sempre +1, sempre. Família 2A, a segunda coluna, os metais alcalinos terrosos, NOx sempre +2. Família 3A ou família 13, que é a família do alumínio, na verdade do boro, né, que é o primeiro elemento, mas é boro, alumínio, tá? Esses elementos, eles têm o NOx +3 sempre também, tá? Sempre. Em compostos, tá, galera? Sempre que eles formarem compostos. Se for uma substância simples, o NOx é 0, tá? Isso a gente já comentou. Mas em compostos, o NOx dele vai ser o NOx da tabela periódica. Beleza? Esse NOx que a gente está vendo aqui, dividido pela tabela. Família 4A, família 14, tá? Família do carbono. O NOx, geralmente, aqui o NOx pode variar, tá? Ele vai ser +4 ou -4, beleza? Pode ter esses dois NOx, então tem que ficar esperto. Família 5A, família do nitrogênio. Qual é o NOx? O NOx, geralmente, ele é -3, tá? E aí esse aqui geralmente é o NOx. Mas ele também pode ser +5, tá? Por que geralmente é -3? Porque se lembram da eletronegatividade? A partir dessa família do nitrogênio, família 5A ou 15, eles já estão muito mais para a direita. Então eles têm maior valor de eletronegatividade, maior característica de puxar elétrons para ele. Se eles puxam elétron para ele, eles vão ter ali um NOx negativo, porque o elétron é negativo. Beleza? Família dos chalcogênios, 6A ou 16, que é a do oxigênio, tá? O NOx geralmente é -2, geralmente, mas também pode ser +6, tá? E a família dos halogênios, 7A, 17, a família tem geralmente NOx -1, beleza, galera? -1, mas também pode ter NOx +7, tá?
é importante que vocês saibam o NOx desses caras aqui, tá? E aí agora a gente vai fazer os cálculos do número de oxidação. Para vocês fazerem esses cálculos, é muito importante que vocês estejam inscritos no canal, porque se vocês não estiverem inscritos, vocês não vão saber fazer o cálculo. Então se inscrevam, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Beleza, galera? Bom, bora lá. Aqui nós temos o ácido fosfórico, tá? Sempre que a gente tem essas moléculas, geralmente a gente vai calcular o NOx do elemento central. Por quê? Porque os elementos da ponta a gente sabe o NOx, a gente geralmente calcula do elemento central, tá? Então, o hidrogênio, já falei para vocês. Qual é o NOx do hidrogênio? Dá 2 segundos para vocês pensarem aí. Mais um, né? Tenho certeza que vocês falaram isso. Bom, mais um, bora lá. O NOx dele é mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, vai ser 3 vezes mais 1, porque eu multiplico a quantidade dele pelo NOx, beleza? Oxigênio, qual que é o NOx? Menos 2. Sei que vocês falaram menos 2 para mim, tenho certeza. Bom, menos 2, então vai ser 4, porque eu tenho 4 oxigênios, vezes menos 2. Esse valor aqui vai ser menos 8, né? E eu vou utilizar esses dois valores para calcular o do elemento central, que é o fósforo, tá? E aí como que eu faço? 3 vezes mais 1, mais x, que é o NOx do elemento central, que eu quero descobrir, mais 4 vezes menos 2, NOx do oxigênio, igual a 0. Por que igual a 0, Lucas? Porque aqui é uma molécula, não é um íon. Se não é um íon, o NOx sempre da molécula sempre tem que dar 0. Por quê? Porque ela tem que ser neutra, tá? Se é um íon, não. Tem que ser, esse valor vai ser igual ao íon. Mas como aqui é uma molécula neutra, eu tenho que ser 0, beleza? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 3 vezes 1, 3, mais x, mais... Aí aqui, ó, 4 vezes menos 2, menos 8. Mais com menos dá menos, né? Então, menos 8 igual a 0. E aí, galera, aquela regrinha da matemática, letras de um lado, números de outro, eu vou fazer isso para quê? Para conseguir achar o valor da minha incógnita, do x. E lembrem, sempre que eu passo para o outro lado da igualdade, eu tenho que inverter o sinal, tá? Então, eu vou ter aqui x igual... Era mais 3, fica menos 3. Era menos 8, fica mais 8. Isso tudo vai ser igual a 5. Menos 3 com mais 8, 5. O NOx do fósforo é 5. O NOx do fósforo aqui vai ser 5. Beleza? Bom, vamos olhar esses outros dois exemplos, tá? Aqui, olha. Na2. O Na, ele é da família 1A, beleza? Família 1A. Se o NOx da família 1A vai ser sempre mais 1. Vou botar até aqui em cima, ó. Mais 1. Como eu tenho 2, vai ficar 2 vezes mais 1. Beleza? Mais o NOx do elemento central, que eu quero descobrir, que é x. Beleza? E o oxigênio, menos 2. Lembram disso, né? Sempre tem que saber disso. Então, vai ser mais... menos 2 vezes 3. Beleza, galera? Isso tudo vai ser igual a 0, beleza? Então vamos lá, vamos fazer essas contas. 2 vezes 1 vai dar 2, mais x, menos 2 vezes 3, menos 6. Isso tudo igual a 0, tá? Então eu vou passar o número mudando o sinal para o outro lado, então vai ser menos 2 com mais 6, isso aqui vai ser igual a mais 4, tá? Mais 4, o NOx do carbono, beleza? Se a gente for olhar lá naquela tabelinha que a gente viu agora, carbono, família 4A, NOx mais 4, tá certinho, tá? Próxima moléculazinha que a gente tem aqui, tá? A gente tem aqui, ó, potássio. O potássio, ele é da família 1A. Família 1A, NOx mais 1, beleza? Oxigênio, NOx menos 2. Cromo é o que eu quero descobrir, beleza? Vamos lá. Se eu tenho 2 potássio, então vai ser 2 vezes mais 1. Beleza? Esqueci de botar o sinal aqui de multiplicação. Mas aqui agora a minha incógnita é x. Só que eu tenho 2 cromos, então o valor vai ser 2x. Porque eu tenho 2 cromos e eu quero achar o NOx desses 2 cromos, beleza? Oxigênio vai ser mais 7 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio. Isso tudo vai ser igual a 0. Bora lá. 2 vezes 1, 2, mais 2x,
mais 7 vezes menos 2 vai dar menos 14 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro, eu vou ter o quê? 2x igual menos 2 com mais 14. Isso aqui vai ser igual, então, a 2x igual a 12, mais 12 no caso, né? Aí esse 2 aqui eu vou passar dividindo, então vai ser o quê? 12 dividido por 2, eu vou ter o NOx de cada cromo sendo mais 6. Então, eu vou botar aqui, ó, mais 6. Beleza? Por conta que eu tenho 2 cromos, eu tenho que dividir por 2. Beleza? Bom, e quando eu tenho um íon, como que eu faço? Igual está escrito aqui, ó. Para calcular o número de oxidação de um elemento formado de um íon composto, devemos lembrar que a soma dos números de oxidação de todos os átomos num íon composto é igual à própria carga elétrica do íon. Traduzindo isso para vocês, galera. Aqui o MnO4-, ele tem NOx -1. Ele tem carga elétrica, melhor dizendo, -1. Então, ao invés do 0 aqui, eu vou botar -1, que é o valor da carga dele, tá? Então, eu quero descobrir o NOx do manganês. O manganês aqui, ó, Mn, ele é X, tá? Mas o oxigênio é -2, 4 vezes -2. Então, você vai ter que 4 vezes -2 igual a -1, que é o NOx desse íon, beleza? Bom, então vai ser X igual a -8. X menos 8 igual a -1. Vou passar o número para o outro lado, mudando o sinal. Então, -1 com mais 8, isso aqui vai ser igual a mais 7. Então, o NOx do manganês é mais 7. Beleza? Sempre lembrando, quando eu tenho íon, a carga do íon vai ser o valor que eu vou botar aqui. Beleza? Vamos ver aqui mais 2 exemplos. P2, aqui é O7 4-, tá, galera? Na verdade, a molécula é essa daqui. Desformatou, não sei porquê. P2O7 4-. Beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu quero achar o NOx do fósforo. Então, vai ser X. Só que eu tenho 2 fósforos, então vai ser 2X. Mais o oxigênio. O NOx do oxigênio é sempre -2. Então, vai ser 7 vezes -2 igual a -4. Lucas, por que o -4? Porque o -4 é o NOx, é a carga, melhor dizendo, deste íon. Então, sempre tem que ser igual, tem que fazer essa igualdade com -4. Beleza? Bom, então vamos calcular. 2x, aqui, menos 14, igual a -4. Letra para um lado e número para o outro. Então, eu vou ter que 2x é igual a -4 com mais 14. Vou botar aqui, ó. 2x igual a 10. X, vou passar o 2 dividindo, né? X é igual a 10 sobre 2, que isso aqui vai ser 5. O NOx do fósforo, de cada fósforo, vai ser, então, mais 5. Beleza? Bora aqui para mais um exemplo. NH4+, tá? O nitrogênio é o que eu quero descobrir. Então, é X. Mais o NOx de cada hidrogênio sempre é mais 1, beleza? Então, vai ser 4 vezes mais 1 igual a mais 1. Por que mais 1, Lucas? Porque olha aqui o NOx desse íon, mais 1 aqui em cima. Sempre a igualdade referente à carga, melhor dizendo. Eu não lembro se eu falei NOx, mas é carga, hein, galera? Sempre referente à carga do íon, beleza? Então, vai ser o quê? X mais 4 vezes 1, 4, igual a mais 1. X igual mais 1 com 4 passa para o outro lado mudando o sinal, menos 4. X então vai ser igual a menos 3. O NOx desse nitrogênio vai ser menos 3. Beleza, galera? Fiquem espertos nisso, tá? É muito importante, beleza? Bom, galera, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perderem a continuação. Falaremos na próxima aula sobre balanceamento por oxirredução, que também é muito importante. Então vocês têm que estar inscritos para não perderem os próximos vídeos. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço e valeu!